Boa tarde, vamos iniciar o encontro número 24 do grupo de estudos sobre o livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, de Eckhart Tolle. Bom, vamos dar continuidade aqui no subtítulo Percebendo as Lacunas, na página 145. Ao longo do dia, vemos e ouvimos uma sucessão de coisas em contínua mutação. No primeiro momento, quando vemos algo ou ouvimos um som, sobretudo se não estamos familiarizados com eles, antes que a mente os nomeie ou interprete, costuma surgir uma lacuna de atenção alerta na qual ocorre a percepção. Essa lacuna é o espaço interior. Sua duração difere de pessoa para pessoa. É fácil perdê-la porque, no caso de muita gente, ela é extremamente curta, talvez de apenas 1 segundo ou menos. Veja o que acontece. No primeiro momento da percepção de uma nova imagem ou de um novo som, há uma breve suspensão do fluxo habitual de pensamento. A consciência é desviada do pensamento porque ela é requerida para sentir a percepção. Uma imagem ou um som muito incomuns podem nos deixar sem palavras, até mesmo internamente, ou seja, eles produzem uma lacuna mais longa. A frequência e a duração desses espaços determinam nossa capacidade de desfrutar a vida, de sentir uma ligação interior com as pessoas e também com a natureza. Elas estabelecem ainda nosso grau de libertação do ego, pois este implica a inconsciência total da dimensão do espaço. Quando nos tornamos conscientes desses breves intervalos que acontecem naturalmente, eles começam a se tornar mais longos. À medida que isso ocorre, vamos vivenciando com uma frequência crescente a alegria de perceber as coisas com pouca ou nenhuma interferência do pensamento. O mundo ao nosso redor, então, parece revigorado, novo e vivo. Quanto mais percebemos a vida por intermédio de uma tela mental de abstração e conceituação, mais desanimado e monótono se torna o ambiente em torno de nós. Quando praticamos meditação, nós vamos aprendendo a estar atentos, nós vamos nos colocando receptivos. E aí a nossa percepção também vai ficando mais aguçada. E esse espaço, essa lacuna, vai ficando cada vez mais evidente. O espaço entre um pensamento e outro vai se expandindo, O silêncio vai realmente tomando conta, Porque o silêncio está por trás de tudo que há, Por trás de tudo está o silêncio, está o vazio. Então, à medida que nós vamos nos tornando conscientes, nós vamos estar em silêncio. Esse silêncio toma conta e o estado alerta fica mais evidente. Nossa percepção fica mais aguçada. Nós podemos perceber a realidade, além da ilusão. Podemos perceber aquilo que realmente importa, a essência de tudo que há. Perder-se para se encontrar. O espaço interior surge também sempre que deixamos de lado a necessidade de enfatizar nossa identificação com a forma. Isso é algo requerido pelo ego. Não é uma carência genuína. Já abordei brevemente esse ponto. Toda vez que abrimos mão de um padrão de comportamento que leva a isso, criamos o espaço interior. Reforçamos quem nós somos de verdade. Para o ego, é como se estivéssemos nos perdendo de nós mesmos, porém ocorre o oposto. Jesus nos ensinou que precisamos nos perder para nos encontrar, ou então morrer para renascer. Quando abandonamos um desses padrões, atenuamos o destaque de quem somos no nível da forma.
Assim, quem somos, além da forma, emerge de maneira mais plena. Como nos tornamos menos, podemos ser mais, ou sermos quem realmente somos, né? Vou mencionar alguns comportamentos que as pessoas adotam inconscientemente para fortalecer sua identidade com a forma. Se você estiver alerta o bastante, será capaz de detectar alguns deles dentro de si mesmo. Exigir reconhecimento por alguma coisa que fez e indignar-se ou aborrecer-se quando não o consegue, tentar obter atenção falando sobre problemas pessoais, contando a história da própria doença ou fazendo uma cena, dar uma opinião quando ninguém a pede e ela não faz diferença para a situação, ser mais preocupado com o modo como é visto pelas pessoas do que com elas, isso é, usá-las como um reflexo do ego ou como um instrumento para realçar o ego, tentar causar impressão nos outros por meio de bens, conhecimentos, boa aparência, posição social, força física, etc. Inflar temporariamente o ego, adotando uma reação irada contra alguma coisa ou alguém, levar tudo para o lado pessoal e sentir-se ofendido, considerar-se certo e os outros errados por meio de queixas fúteis, mentais ou verbais, querer ser visto ou parecer importante. Caso você detecte um desses padrões em si mesmo, sugiro que faça uma experiência. Descubra como se sente e o que ocorre se o abandonar. Simplesmente descarte-o e veja o que acontece. Enfraquecer quem você é no nível da forma é outra maneira de gerar a consciência. Encontre o imenso poder que flui de você para o mundo, deixando de fortalecer sua identificação com a forma. Isso é abrir mão do ego, abrir mão de quem você imaginava ser, mas que na realidade não é. Porque você, na realidade, não precisa de reconhecimento, não precisa provar nada para ninguém, não precisa adquirir nada, não precisa alcançar nada, nem competir com ninguém, nem nada. Você já é pleno em si mesmo. Todas essas questões aí citadas são egóicas, que a não realização dessas coisas acaba gerando insatisfação, raiva, tristeza, tudo porque você acreditava ser alguma coisa e joga com isso para que as pessoas te reconheçam. Assim, enfatizem o seu ego, digam que você é o máximo, ou que seja, te agradeçam por isso ou por aquilo, só para você se sentir vivo, para você se autoafirmar, sendo que você não precisa de nada disso. Você simplesmente é. E esse ser é pleno, é completo em si mesmo. De nada precisa. Não precisa da forma, não precisa das qualidades, não precisa que os outros te rotulem, não precisa que os outros te reconheçam, não precisa que os outros te papariquem. Não, não precisa de nada. Você simplesmente é. A palavra simplesmente já é apenas isso. E isso é ser um com o universo. É perceber o universo em si mesmo. Vamos continuar. Deixa eu só dar uma... O silêncio. Costuma-se dizer, o silêncio é a linguagem de Deus e tudo mais é tradução mal feita. O silêncio é realmente outra palavra para espaço. Ao tomarmos consciência dele, quando o encontramos na nossa vida, estabelecemos uma ligação com a dimensão sem forma e eterna dentro de nós, aquela que está além do pensamento e do ego. Pode ser o silêncio que envolve o mundo da natureza, a tranquilidade do nosso quarto nas primeiras horas da manhã,
ou os intervalos entre os sons. O silêncio não tem forma. É por isso que, por meio do pensamento, não conseguimos ter consciência dele. O pensamento é sem forma. Ter consciência do silêncio significa ficar em silêncio. Ficar em silêncio é estar consciente sem pensamento. Nunca somos nós mesmos com tanta intensidade do que quando estamos em silêncio. Nessas ocasiões, somos quem fomos antes de assumir temporariamente essa forma física e mental que chamamos de pessoa. Também somos aquele que seremos depois que a forma se dissolver. Quando estamos em silêncio, somos quem somos, além da nossa existência temporal, a consciência incondicional, sem forma, eterna. Como é gratificante estar assim em silêncio. Quando apenas somos o que somos, esse silêncio, sem pensamentos. Simplesmente somos descanso. Simplesmente estamos, somos. Essa é a eternidade. Vamos continuar. Vamos entrar no capítulo 9. Nosso propósito interior. Então, logo superamos a preocupação com a mera sobrevivência, a questão do sentido e do propósito se torna de capital importância para nós. Muitas pessoas se sentem aprisionadas nas rotinas do cotidiano, que parecem privar sua vida de significado. Algumas acreditam que a vida está passando ou já passou por elas. Outras se veem profundamente limitadas pela necessidade de trabalhar e cuidar da família ou por sua condição financeira ou de vida. Há indivíduos que são devastados por um estresse agudo, enquanto outros se consomem num imenso tédio. Há quem esteja envolvido numa atividade frenética e quem se veja perdido na estagnação. Muita gente anseia pela liberdade e pelo crescimento que a prosperidade promete. Mas há pessoas que já desfrutam da relativa liberdade que acompanha a prosperidade e mesmo assim constatam que isso não é o bastante para dar um sentido completo à sua vida. Nada substitui a descoberta do verdadeiro propósito. No entanto, o significado genuíno ou primário da vida não pode ser encontrado no nível exterior. Ele não diz respeito ao que fazemos, e sim ao que somos, isto é, ao nosso estado de consciência. Né? Nada externo pode satisfazer, porque não precisamos de nada. Foi o que dissemos. A consciência é plena. Isso que somos é plenitude, bem-aventurança. É puro amor, pura harmonia, pura paz. Portanto, a coisa mais importante a entender é: nossa vida tem um propósito interior e um propósito exterior. O primeiro deles diz respeito a ser, e é primário. O segundo se refere a fazer e é secundário. Embora este livro trate principalmente do propósito interior, este capítulo e o seguinte indicam também como alinhar esses dois propósitos. Porque, ao meu entender, um e outro estão interligados, porque nós somos unidade. O interior e exterior são um só. Não existe separação. O exterior acontece para apontar o interior. É através da experiência externa que nós percebemos quem somos internamente. Ao vivenciarmos a experiência externa, é que nos voltamos para o interior. É o interior que vai perceber a experiência
como aprendizado, como revelação, na verdade. Porque já está tudo pronto dentro de nós. Nós é que precisamos estar atentos para percebermos essa plenitude interna, que, na verdade, une as duas coisas, né? Interior e exterior. Ambos são o mesmo. Então, nosso propósito interior é despertar. É simples assim. Nós o compartilhamos com todas as pessoas do planeta porque esse é o propósito da humanidade. O propósito interior de cada indivíduo é uma parte essencial do propósito do todo, do universo e da sua inteligência emergente. Eu costumo dizer que é o nosso Dharma, né? O Dharma do ser humano é despertar. Por outro lado, o propósito exterior pode mudar ao longo do tempo. Ele varia significativamente pessoa para pessoa. Encontrar o propósito interior e viver alinhado com ele é o alicerce para a satisfação do propósito exterior. Uma coisa não tem sentido sem o outro, né? O sentido do propósito exterior é voltar para o propósito interior, é realizar o propósito interior. Então, é a base do verdadeiro sucesso. Sem esse alinhamento, até conseguimos alcançar determinadas metas por meio do esforço, da luta, da determinação e do puro trabalho intenso ou da esperteza e da habilidade. Mas não existe alegria nesses empreendimentos. Eles costumam acabar em alguma forma de sofrimento, porque não se pode separar uma coisa da outra. Esse suposto, né, sucesso externo, se não estiver alinhado com o propósito da alma, não traz realização, não traz satisfação, porque é ego. Então, até que compreendamos o que realmente estamos fazendo aqui, né? Que o nosso propósito, o nosso Dharma é despertar, às vezes nós nos desviamos, né? Entramos num circuito que vai até nos afastar um pouco, mas faz tudo parte do processo, né? Mas que estejamos conscientes, né? Despertos no sentido de estar atentos para não nos deixarmos levar pela ilusão, que é magnética, né? Ok, vamos continuando. O despertar. O despertar é uma mudança no estado de consciência que ocorre com a separação entre pensamento e consciência. No caso da maioria das pessoas, isso não é um acontecimento, mas um processo pelo qual elas passam. Até mesmo aqueles raros seres que experimentam um súbito, radical e aparentemente irreversível despertar, passam por um processo no qual o novo estado de consciência flui de modo gradual, transformando tudo o que eles fazem e assim vai se integrando à sua vida. Então, alguns mestres dizem que o despertar, como ele disse aqui, é súbito, radical e aparentemente irreversível, porque, às vezes, não é que ele é irreversível, mas a pessoa ainda pode deixar, né, ter alguns resquícios egóicos, né, mesmo após o despertar. Né? Então, esse processo ele é gradual. Antes do despertar, existe sempre um processo em que a pessoa vai se desfazendo dos aspectos egóicos dela, dos padrões condicionadores a que ela foi submetida e que ela ajudou a criar. Certo? Bom, em vez de ficarmos perdidos em nossos pensamentos, quando estamos despertos, reconhecemos a nós mesmos como a consciência por trás deles. O pensamento deixa de ser uma atividade autônoma que se aposta de nós e conduz nossa vida. A consciência assume o controle sobre ele. O pensamento perde o domínio da nossa vida e se torna o servo da consciência, que é a ligação consciente com a inteligência universal. Outra palavra para ela é presença. Consciência sem pensamento. A iniciação do processo de despertar é um ato de graça.
Não podemos fazer com que ela aconteça, nem nos prepararmos para ela, nem acumular méritos para alcançá-la. Não existe uma sequência precisa de passos lógicos que leve nessa direção, embora a mente fosse adorar isso, porque a mente adora a lógica, né? Também não precisamos nos tornar dignos primeiro. Ela pode acontecer a um pecador antes de chegar a um santo, mas não necessariamente. É por isso que Jesus se envolveu com todos os tipos de pessoas, e não só com as respeitáveis. Não existe nada que possamos fazer quanto ao despertar. Qualquer ação da nossa parte será o ego tentando acrescentar o despertar ou a iluminação a ele mesmo como seu bem mais precioso, e assim se mostrando como mais importante e maior. Mas isso também faz parte. Nesse caso, em vez de despertarmos, acrescentamos o conceito do despertar à nossa mente, ou a imagem mental de como se parece uma pessoa desperta ou iluminada, e depois procuramos adotar esse modelo. Assumir essa imagem, seja ela criada por nós ou pelos outros, é viver sem autenticidade, outro papel inconsciente que o ego representa. De alguma forma, mais cedo ou mais tarde, esse que acredita ser iluminado, ou esse que se nomeia iluminado apenas para atrair atenção, a vida vai mostrar para ele, porque o universo vai dar oportunidade a essa pessoa de descobrir, de despertar verdadeiramente. Né? Então, não julguemos, né? Que cada um tem o seu processo e esteja atento e que mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai despertar. Né? Portanto, se não existe nada que possamos fazer quanto ao despertar, independentemente de já ter acontecido ou não, como ele pode ser o propósito primário da nossa vida? Não existe a ideia implícita de que podemos fazer alguma coisa em relação ao propósito? Deixa eu só ilustrar isso aqui. Vamos pegar uma flor como exemplo, né? A flor, né, ela inicia a vida dela através de uma semente ou de uma muda, vai depender da planta, né? E ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai amadurecendo, passando pelos ciclos, né, da natureza, até que ela desabrocha, que ela se abre. O processo humano de despertar da consciência funciona mais ou menos da mesma forma. Mas aí nós podemos dizer, né? Mas se a planta nasce num terreno fértil, se ela recebe mais água da chuva ou se está perto de um riacho, ela tem mais probabilidade de despertar, né? De ter mais força, de ter mais energia, né? Então, o ser humano também é assim. Então, nós vamos dar continuidade aqui, que com certeza ele deve explorar isso. Apenas o primeiro despertar, o lampejo inicial da consciência sem pensamento, acontece por graça, sem nenhum gesto da nossa parte. Se você considera este livro incompreensível ou sem significado, é porque isso ainda não lhe aconteceu. No entanto, caso algo em seu interior responda a ele, se você de alguma forma reconhece a verdade nele, isso significa que o processo do despertar já está em andamento. Depois dessa etapa inicial, não poderá ser revertido, embora pode ser retardado pelo ego. No caso de algumas pessoas, essa leitura desencadeia o processo do despertar. Em relação a outras, a função desse livro é ajudá-las a reconhecer que já começaram a despertar e assim intensificar e acelerar esse processo. Esse livro também auxilia no reconhecimento do ego, sempre que ele tenta recuperar o controle e obscurecer a consciência que está surgindo. Alguns indivíduos experimentam o despertar quando, subitamente, se tornam conscientes dos tipos de pensamentos que costumam ter, sobretudo os negativos e persistentes, com os quais podem ter se identificado durante toda a vida. De repente, há uma consciência que está consciente do pensamento, mas não é parte dele. Então, esse livro aqui está funcionando como um adubo para a flor, certo? Como uma chuva para a flor.
Então, na nossa experiência no mundo das formas, existem instrumentos e ferramentas que podem nos ajudar no processo de despertar. Ok? Como ele disse, o primeiro lampejo, o primeiro impulso, esse vem através da graça. Né? Mas nós, sendo o universo, sendo a própria graça, nós também contribuímos com o nosso próprio processo através da nossa disposição, através da nossa determinação, da nossa abertura para que esse despertar aconteça. Bom, qual a relação entre consciência e pensamento? Consciência é o espaço em que os pensamentos existem quando esse espaço já se tornou consciente de si mesmo. Quando temos um lampejo de consciência ou presença, reconhecemos isso de imediato. Não se trata mais de um simples conceito na nossa mente. Então, somos capazes de fazer a escolha consciente de nos manter presentes em vez de nos entregar ao pensamento inútil. Podemos convidar a presença para a nossa vida, isso é, criar espaço. Com a graça do despertar vem a responsabilidade. Temos a opção de continuar em frente, como se nada tivesse ocorrido, ou ver a importância disso e reconhecer o despertar da consciência como a coisa mais importante que pode nos acontecer. Estarmos abertos à consciência emergente e atrair sua luz para o mundo torna-se, então, o propósito primário da nossa vida. Quero conhecer a mente de Deus. O resto são detalhes, disse Einstein. O que é a mente de Deus? Consciência. O que significa conhecer a mente de Deus? Estarmos conscientes. Quais são os detalhes? Nosso propósito exterior e qualquer coisa que aconteça no mundo externo. Portanto, enquanto talvez ainda estejamos esperando que algo especial surja na nossa vida, podemos não perceber que a coisa mais importante que pode acontecer a um ser humano já ocorreu em nosso interior, o início da separação entre o pensamento e a consciência. Muitas pessoas que estão passando pelos estágios iniciais do despertar já não sabem mais com certeza qual é o seu propósito exterior. O que move o mundo não as move mais. Reconhecendo com tanta clareza a loucura da nossa civilização, elas podem se ver, de certa forma, alienadas da cultura ao seu redor. Algumas sentem que habitam uma terra de ninguém entre dois mundos. Elas não são mais conduzidas pelo ego, mesmo que a consciência emergente ainda não tenha se tornado plenamente integrada à sua vida. Os propósitos interior e exterior não se fundiram. Então, eu vou encerrar o encontro de hoje, ok? Agradeço a todos, agradeço ao universo, muito produtivo, isso que nós lemos hoje, gostei muito. Namastê, até o próximo encontro.